ZYW 533, Rádio Comunitária, a voz do povo, Morro da Fumaça, Santa Catarina, 25 watts de potência, uma rádio a serviço da comunidade. Bom dia, Morro da Fumaça, bom dia, Santa Catarina, bom dia, Brasil. Lembrando que a aula de ontem já está no YouTube. Agora estamos jogando mais para o YouTube. Hoje vamos falar sobre a lei do trabalho e do progresso. Falamos alguma coisa ontem sobre o trabalho, vamos dar prosseguimento. E na quinta-feira que vem, lá no Beto, às 7h30, no Entra na Roda, vai ser sobre o trabalho também. O trabalho e o lazer. A importância de cada um. A lei do trabalho e do progresso. Lei do verbo latino ligare significa aquilo que liga. Que legere, que significa aquilo que se lê. É uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através de processos próprios, num ato normativo estabelecido pelas autoridades competentes para o efeito. Essa é a descrição do que significa lei. Conceito moral. Lei natural, lei de Deus. Sempre que se fala de lei natural, se fala em lei de Deus. Para aqueles que dizem que não acreditam em Deus, devem criar um outro termo para explicar o que é Deus. Pilares fundamentais. Justiça e equilíbrio, amor e igualdade das oportunidades, tanto para homens quanto para mulheres. Lei divina é educativa e não punitiva. Isso é essencial dizer, porque tem igrejas que ainda pregam um Jeová, um Deus vingativo. Na visão de Jesus, ele é Pai, ele é soberanamente justo e bom. É a causa primária de todas as coisas, portanto não pune, nós mesmos que nos punimos por nossas más condutas, más atos, más ações, maus pensamentos, maus sentimentos. No Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, o capítulo 2 ao capítulo 6º, fala da lei da adoração, da lei do trabalho, da lei da reprodução, da lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, da justiça, amor e caridade. Os velhos temas da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. Então, esses são as leis que aparecem lá no Livro dos Espíritos. Então, vamos focar na lei do trabalho. Cada uma delas enseja uma aula propriamente dita. O trabalho leva ao progresso, está ligado a uma outra. Ali nós vimos a figura desde os nossos antecedentes até o cara agachar no computador. Então, é uma figura jocosa dizendo que a gente volta... Ficamos eretos e depois começamos a nos abaixar novamente. Nunca teve tanto problema de coluna, tanto problema de varizes. É um preço que se paga por por ser bípede, andar em duas patas ou 2 pés. O homem não pode conservar-se indefinitivamente na ignorância. Por isso que o inferno não é eterno, ele é passageiro, o mal é transitório, tudo passa. Porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Viemos de Deus, voltamos para Deus. Enquanto para uns pode levar 400, 500 anos, outros levam 10 mil anos, 20 mil anos, 300 mil anos, quanto tempo for necessário. Vai depender do esforço de cada um. O que é a lei do progresso? A aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, que se chama eu superior, self, atma, alma, espírito, ou centelha divina, mônada, tem vários nomes, que nos encaminha para destinos mais altos, a consciência interna, a voz interior, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. Pode estacionar, mas não regredir. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. O segundo, que tem aqueles pessoal que são reacionários, que são conservadores e não querem reagir, né? Mas independente disso, o progresso se compara com o trem. Se tu não pega o trem da história, tu fica para trás. Segundo o Espiritismo, o sentido do progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Nós somos seres perfectíveis, somos seres que tendem à perfeição, claro que relativa, não absoluta. Há 2 espécies de progresso: biológico, somático, ou pode ser intelectual ou pode ser moral também. Então, intelectual e moral. Porém, não marcham lado a lado. Tem pessoas altamente desenvolvidas em inteligência, exemplo, Hitler, e desenvolveram isso para o mal. Ou um cara que é traficante, líder de um tráfico de drogas, alguma coisa, ele usa aquele conhecimento para o mal. E tem aquele indivíduo que muitas vezes tem pouco conhecimento técnico, científico, acadêmico, mas é uma pessoa boa, uma pessoa que faz a caridade.
E o ideal seria os dois juntos. Quando conseguir juntar os dois juntos, melhor ainda. A questão 780 do Livro dos Espíritos pergunta: como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode usar seu livre-arbítrio, livre escolha com melhores escolhas. Então se diz que o sofrimento, todo mundo passa, mas a escolha de sofrer ou não sofrer é de cada um. Aí tem o que se chama resiliência, que é a capacidade de superar os obstáculos pelo caminho. Ali tem a figura do Narciso, enamorado pela própria imagem, representaria o egocêntrico, aquele que só vê o próprio umbigo, que só pensa em si mesmo. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso moral? O orgulho e o egoísmo. Do orgulho e egoísmo geram todos os outros traços fardos, todos os outros defeitos. Traços faltantes, trafais e traços adormecidos. Se quisermos que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar o origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Temos que atacar o orgulho e o egoísmo. Independente da religião que você siga, todas elas procuram transformar no homem melhor. Obras póstumas, Kardec. Ali mostrando a tendência à ascese, a partida para o plano espiritual. Estamos evoluindo. Existe um paralelo físico quanto a isso, quando o homem quer fazer uma colônia na Lua, em Marte, então ele tem esse desejo de subir, o que a gente chama o céu. Claro que é difícil definir muitas vezes o que está em cima e o que está embaixo, são coisas relativas. A gente diz que o Japão está embaixo, o japonês diz que é o Brasil que está embaixo, então depende do ponto de vista do observador. De que maneira pode então o Espiritismo progredir para o progresso? Ou qualquer outra igreja, qualquer outra filosofia. Poderia a humanidade alcançar o bem-estar moral com as suas crenças atuais? Já não é somente desenvolver a inteligência de que necessita os homens, mas de elevar o sentimento. E para isso faz preciso destruir tudo e supersede neles o egoísmo e o orgulho. Lembramos que o sentimento a nível energético é na parte do meridiano chakra cardíaco, acima do coração, na contraparte astral, ali no psicossoma, no perispírito. São discos, são vórtices que ligam o sistema nervoso e as glândulas e fazem a conexão do espírito com o corpo, através do chamado perispírito, ou corpo energético. Lei do trabalho. Lembrando que trabalho tem duas conotações. Tem uma conotação negativa, que até está lá no Gênesis, vai ter que trabalhar com o suor do rosto, e aí entra a questão do trabalho do ócio. O ócio geralmente é tido como preguiça, como não fazer nada, mas não é necessariamente isso. Tem mais de 15, Domênico de Masi em Ócio Criativo e Bertrand Russell, falando elogio ao ócio, eles falam no ócio criativo. Então, em vez de apenas ser preguiça ou não fazer nada, ou inércia, inatividade, como transformar suas horas que tu não está no seu trabalho em lazer, em contato com a família, em crescimento, filmes bons, leituras boas e o lado social, familiar, inclusive o lado religioso espiritual. Então, como usar essas horas que tu não está no trabalho de maneira produtiva, seria o ócio criativo. A palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino tripalho. Tripalho é um instrumento de tortura formado por três paus. Três paus palho. Desse modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalho. A gente lembra-se da história que no início o trabalho era escravo. Aí até se brinca por que os gregos faziam tanta poesia e tanta teatro e filosofia, porque o trabalho pesado era pelos escravos, o trabalho doméstico geralmente era pelas mulheres e os homens ficavam filosofando, então de uma maneira jocosa se brinca, mas é uma coisa que realmente eles tinham tempo para filosofar. Mas então seria uma coisa negativa em relação ao trabalho. E já nos países anglo-saxônicos, Alemanha, Estados Unidos, os países lá de cima, se usa o termo office, que é ofício, que é um termo bem melhor. Aí tu vai trabalhar no que tu gosta de fazer e não apenas trabalhar para não passar fome. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. E a gente sabe que até a corte de Luís XIV, Luís XV na França, e os aristocratas da Inglaterra, eles viviam
no ócio e nem sempre era criativo. E quando os servos, e até o século XVIII ainda tinham os escravos, ainda trabalhavam. Ali nós mostramos já da outra vez a figura desde os homens macacos, os parentes chimpanzés, gorilas, orangotangos, até chegar ao homo artístico, o homo executivos, o homo fabris, todos os estilos. Como o Espiritismo conceitua o trabalho? O trabalho é toda ocupação útil, faz parte do rol das leis morais estabelecidas pelo Criador para reger a vida das suas criaturas. Lembramos que o termo certo é criador. Criador pode ser criador de gado, né? Por meio dele, o homem forja o próprio progresso, desenvolve as possibilidades do meio ambiente em que se situa e amplia os recursos da preservação da vida. Alvin Toffler tem um livro que é A Terceira Onda. Ele escreve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, já está na quinta onda já. Começou desde a agricultura, passando pela indústria. Nós estamos agora na fase pós-industrial. E eles dizem que já estamos na quarta, porque tem a onda da informação e a onda de prestação de serviços seria a quinta. E as pessoas teriam mais tempo livre para se dedicar à comunidade, trabalho voluntário, às artes, família. Então, tem países que já estão trabalhando de 4 a 6 horas e tem mais tempo para se dedicar à família, aos hobbies, a outras coisas, a viagens, a cultura e outras coisas. Ele é um especialista futurólogo, apresenta cenários para o desdobramento de estratégias a serem ponderados planejamentos de médio a longo prazo. As 3 ondas, então, a agricultura, a industrialização e a informação. A onda agrícola, 3.000, família terra, desde lá da Mesopotâmia antiga, lá, do Egito. A onda industrial, 120 anos atrás, capital, hardware. Então, a Revolução Industrial, Inglaterra, Estados Unidos. Ideias criativas, software, já é a terceira onda, informática. 30 anos atrás, no máximo. A quarta onda, gestão de pessoas, 20 anos, humanware. Ainda estamos para entrar nessa fase aí. Interessante que coincide com o que se chama a regeneração do planeta. O planeta vai se tornar um planeta regenerado, então se pretende diminuir drasticamente até acabar com guerras, com doenças, com coisas que ainda dão muito sofrimento. E a quinta onda seria o conhecimento e a inteligência. Então, vê que essas ondas vão desde o mais físico, os trabalhos físicos que suam. O ócio, originalmente, eram as pessoas que não suavam, enquanto os outros eram os que suavam. E cada vez mais as pessoas vão ser valorizadas pelo que pensam, pelo conhecimento que têm. E ele diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender de novo. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Vai ser mandado por alguém e comandado por alguém. Gerenciar não é mais a direção da coisa, mas o aperfeiçoamento das pessoas. Alvin Toffler. A questão da humanização, né? Que é um termo que parece ser humanizar o homem, é uma coisa meio estranha. Pedi e dar-se-vos-á. Então aqui, lá no Evangelho. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a verdade vos liberta. Se a verdade que estão te passando não liberta, busca outra, porque a verdade tem que ser libertadora. Porque todo o que pede recebe, o que busca acha, e quem bate abre-se-á. O qual de vós, porventura, é homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se porventura lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas ao que lhe pedirem. Mateus 7, 7 a 11. Então, se nós como pais terrenos queremos o melhor para nossos filhos, que dirá o Pai maior? E lembramos que aquela figura inicial era do filme Tempos Modernos, do Chaplin, lá de 1950 e alguma coisa. Ele já antecipou aquele trabalho repetitivo. Buscai e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira serás filho de suas obras, terás o mérito da sua realização, serás recompensado segundo tiveres feito. Tem muitas pessoas que ficam esperando, só que o próprio Evangelho diz, faz a tua parte. Deus ajuda, mas faz a tua parte. Marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-se vigilante e afasta-os por ti mesmo. Tenha certeza que nos será dado força suficiente se quisermos empregá-la. Esse é o sentido das palavras de Jesus, buscai e achareis.
7 perigos para a virtude humana, aqui palavras do Gandhi. Um cara que foi cristão, mesmo sendo hindu e morando na Índia, ele abraçou a causa cristã. E ele dizia que o sermão da montanha era o que tinha de mais importante. A riqueza sem trabalho é um problema, porque pode gerar os vícios, e a gente vê muito aí pessoas só querendo roubar e se entregando à droga e às coisas da carne apenas. Prazer sem consciência, o prazer é bom, mas tem que ter consciência. O conhecimento sem caráter, que gera até uma bomba nuclear, né, capaz de destruir. Negócio sem ética, tem muito. Ciência sem humanidade, está melhorando, já foi pior na época das guerras e na época do nazismo e do fascismo. Religião sem sacrifício, sacrifício aqui no sentido de abnegação, não se mata mais animais, nem crianças, nem nada. Aquele sacrifício de sangue é coisa do passado, ainda bem, né? Evoluímos. E a política sem princípios. Tudo isso aí são perigos para a virtude humana. E a analogia da formiga é interessante, né? Ela trabalha para ter o sustento no inverno, lá quando ela fica embaixo da terra, enquanto está em lugares que tem neve, em lugares que é muito frio. Através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica crescendo no sentido moral e espiritual. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina, construção felicidade para todos. Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, a instrutora dele, a amparadora dele. Lembramos que aqui se fala também do trabalho voluntário, que é um trabalho que não visa apenas a troca financeira, mas fazer alguma coisa em prol da comunidade, da sociedade, fazer a sua parte. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-se individualmente grandes ou miseráveis. Fazer o trabalho. Então, boa semana. Como a gente tem 10 minutos ainda, tem um material interessante aqui. Eu baixei o Domênico de Masi, ele é muito interessante, tem na internet, para quem quiser, no YouTube. Ele é um cara polêmico, só que o Bertrand Russell, no seu elogio ao ócio, já falou. Então, o que é o ócio criativo? Aqui vamos falar um pouco do teletrabalho. Uma coisa que é bastante atual é a questão do teletrabalho. Então, nós temos a indústria da tecnologia da informação, aqui está IT porque está em inglês, mas é TI. A inovação, a ética, a agilidade, o conhecimento, a criatividade. Então busca-se cada vez mais criatividade. Para ter criatividade tem que ter liberdade. Enquanto o indivíduo for numa fábrica de produção que ele faz sempre a mesma coisa, um trabalho tedioso, chato, ele não é nada criativo. Grandes indústrias, desde a Microsoft até empresas ali em Florianópolis, os indivíduos trabalham com uma roupa mais simples, mais minimalista, onde tem gramados, contato com a natureza. Muitos trabalham, tem uma parte na sala de jogos, para nos intervalos bater um ping-pong, algum tipo de jogo. Para quem gosta da siesta depois do almoço, descansar uns 20 minutos. Então as grandes empresas estão dando valor, não apenas trabalhar, mas trabalhar, ter prazer no que faz e ter o lazer junto. O ideal é os três juntos, como se fosse um jogo. As muitas línguas do teletrabalho. Então, telework ou trabalho em casa, pode ser em casa, pode ser em outros lugares. Teletrabalho em português, telearbeit alemão, telewerk em holandês, telesaligma em turco, Standarbeit sueco é complicado, teletrabalho em espanhol, teletrabalho francês, teletrabalho catalão, mistura de francês com espanhol e com latino, Frigermarbeit em norueguês, japonês não sei como se diz, chinês também não sei, é ideograma, telepraca polonês, telelavoro italiano, que é do Domênico de Masi, telework inglês. Esses estão em várias nações no mundo todo existe o teletrabalho. Então ali remote, trabalho remoto, trabalho em casa, home office, telelavoro, networking, trabalho em rede, mobile, working, teletrabalho, flexibilidade, smart é esperto, móvel, telecommuting, working e assim vai.
Mais ou menos ali o esquema. Isso aí está no SlideShare lá. Vocês procuram, teletrabalho está lá no SlideShare. Então, muitas vezes conectado ao computador, secretária eletrônica, por e-mail, por fax, por as redes ali, Periscope e Skype. O cenário brasileiro. A população aqui, na época que foi feito isso aqui, era 201 milhões, hoje é mais, um pouquinho mais. 102 milhões de brasileiros acessam a internet, então pelo menos metade. Existe 3 computadores para cada 5 pessoas. 58% dos brasileiros são usuários móveis da internet, por motivos pessoais, 20% por questões profissionais. Então 58% nos próprios celulares e 20% pelo trabalho mesmo. E 62% acesso a comunidades online, Facebook, etc. Teletrabalhadores, 11% com políticas estabelecidas e 64% informalmente. Então a maioria ainda trabalha informalmente, mas já existe lei para indústrias que têm os trabalhadores, telemarketing, outras, os jornalistas, que eles trabalham em casa e mandam através de fax, por e-mail, com vários métodos. Desvantagens. Aumenta o número de horas, acabam muitas vezes trabalhando mais porque estão em casa, estão mais à vontade. Ou o contrário, pode trabalhar menos, né? Vai depender de cada um. Falha no seu desempenho, isolamento social, mesmo estando em rede, é uma coisa virtual, é um encontro virtual. Ambiente ruidoso, então se a casa não for quieta pode atrapalhar. Interrupção, no caso do trabalho em domicílio, toca um telefone, chega alguém, algum visitante, algum cobrador. Redução de oportunidades profissionais, a não ser que a pessoa esteja ligado em fazer o aperfeiçoamento ou a empresa que ele trabalha proponha isso. Arranjos envolvendo horários alternativos de trabalho. Horário flexível, flex time, horário de trabalho comprimido, compressed work week. Aqui aqueles que trabalham com o pessoal lá do Congresso, terça, quarta e quinta, e tem o fim de semana aumentado. Trabalho em casa, work at home ou home work. Horário de trabalho parcial, part-time arrangements. Emprego compartilhado, job sharing. Licenças, leave of absence, leaves de ausência. Teletrabalho, telecommuting. Então, flex time é o trabalho flexível. O horário de trabalho inicia ou termina antes ou depois do usual. Então, pode começar antes e terminar depois, ou terminar antes. O horário de trabalho comprimido, trabalha menos em alguns dias e mais em outros dias. Ele pode trabalhar mais alguns dias e menos em outros. Trabalho em casa, durante toda a semana do trabalho ou em parte dela. Horário de trabalho parcial, trabalha-se menos que o número de horas de trabalho semanais associado a tempo integral. Tem pessoas que trabalham 4 horas, outras 5 horas, outras 6 horas. Trabalhando 16 a 48 por semana. Então é menos do que a maioria, que é 40. Dividido a responsabilidade e benefício de uma posição tempo integral com outro empregado, é o trabalho compartilhado. As licenças por períodos que variam entre alguns dias a meses, normalmente com prejuízo aos vencimentos e demais vantagens. Muitas vezes abrir mão da questão de férias. E o teletrabalho, trabalhos na sede, fora da sede da empresa, com acesso aos equipamentos eletrônicos da comunicação, computador, fax, telefone, etc. Tanto andando por aí, quem tem seu carro ou carro na empresa, quanto em casa, quanto na rua, em qualquer outro lugar. Critério de seleção para os candidatos ao teletrabalho. Características pessoais. A pessoa tem que ser flexível, confiável, capacidade de adaptação, autodisciplinado, confiante, bom senso e independente. Nós temos aqui, pelo menos eu conheço o nosso palestrante lá, que trabalha fazendo projetos para casas, o marido da Glorinha Formentin, e tem o Márcio Martinho também, que trabalha parte em casa e parte no trabalho, então faz parte desse trabalho aqui. Atitudes e aptidões ao teletrabalho. Capaz de trabalhar sem supervisão, sem pressão hierárquica do chefe. Pode ter chefe ou pode não ter chefe, pode ser autotrabalho. Boa aptidão para comunicação, bem organizado, bom gestão de tempo, eficácia em solucionar problemas, autonomia, saber trabalhar em equipe, quando tem muitas vezes a distância, são as teleconferências, experiência no trabalho e vários anos de experiência na organização. E ambiente pessoal, espaço na residência para o escritório, um espaço especial,
cuidados adequados com crianças e pessoas idosas que poderiam atrapalhar, possuir amigos fora do trabalho, a questão social, família solidária, se a família não compartilhar também é complicado, desejo e razão para iniciar o teletrabalho. Então é uma série de atributos, se não tiver isso, e tem profissões que tu não consegue fazer o teletrabalho. Até se brinca que tem pessoas que estão, hoje em dia na medicina tem o pátio eletro aqui e vai para Florianópolis. Tem muitos lugares remotos, e esse é um lado bom, que tem lugares que não tem médico, então eles mandam tudo via fax ou pelas redes e por e-mail, e os médicos especialistas de longe fazem a telemedicina. Então é uma coisa, então tem um lado bom. Aí perfil do teletrabalhador, então, motivação própria, ajuste às novas tecnologias, iniciativa, capacidade de organização do tempo, não adianta tu ficar em casa e não aproveitar produtivamente, capacidade de ajustar o isolamento, concentração, autoconfiança, capacidade de autossupervisão e autodisciplina. Então não é para qualquer um teletrabalhador tem que ser um cara bem organizado. E aí, para finalizar, a questão da deficiência. Então, uma das coisas que beneficia o cadeirante, por exemplo, ele pode trabalhar em casa. 30 milhões de pessoas com deficiência têm idade para trabalhar. E não quer dizer que por ser deficiente que vá se encostar no INSS. Desse total, 330 mil tem carteira assinada. Então tem 330 mil carteira assinada. 4 mil com mais de uma deficiência, 22 mil cegos, 73 mil surdos, 175 mil deficientes. Então é uma classe que se beneficiaria com teletrabalho. Então por hoje era só. Um abraço e até segunda-feira. Bom fim de semana a todos.